Jeremias 9, do versículo 23 ao 24, diz assim: Não se glorie o forte na sua força, nem o rico na sua riqueza, nem o sábio na sua sabedoria. Mas aquele que quiser se glorie nisto, em me conhecer. O que sempre foi costume nos púlpitos, desde a igreja primitiva, lá em Atos, até o século passado, é aquela pregação focada em Deus, ou seja, teocêntrica. Mas o que vemos, na maioria, nos estudos feitos na igreja ou nos púlpitos, é pregações e estudos feitos sobre o homem, ou seja, antropocêntricas. Antes, como eu acabei de dizer, conhecer a Deus era o foco. Mas o normal hoje é que conhecer a nós mesmos é o foco e usamos Deus como meio para isso. Na Bíblia não começou assim. O primeiro sermão feito pela igreja foi lá em Atos 2,14, com o apóstolo Pedro, um sermão totalmente focado em Deus e expositivo, logo depois da descida do Espírito Santo no Pentecostes. E não só isso, logo após, no capítulo 7, vemos Estevão sendo o primeiro mártir da igreja, logo após de fazer um discurso totalmente teocêntrico. Precisamos voltar a estudar e pregar nos púlpitos sobre Deus e não sobre nós. E uma forma maravilhosa de começarmos a fazer isso é estudando sobre os atributos de Deus. Bom, mas o que são atributos? Atributos são qualidades ou características inerentes a alguém. Lá em Gênesis, capítulo 1, versículo 26, nós vemos que Deus nos fez a sua imagem e semelhança. Mas o que quer dizer isso? Bom, isso não quer dizer que nós parecemos com Deus ou que Deus tem braços e pernas como nós. Porque lá em João 4,24 nós vemos que Deus é Espírito. Bom, mas o que quer dizer que nós fomos feitos à sua imagem e semelhança então? Isso quer dizer que essas qualidades, essas características, esses atributos de Deus podem ser, alguns deles, ser encontrados em nós. E aí, nós dividimos esses atributos em atributos comunicáveis e atributos incomunicáveis. O que são, primeiramente, atributos comunicáveis? Atributos comunicáveis ou características comunicáveis, em outras palavras, quer dizer que são características, qualidades de Deus que Ele escolheu que nós, seres humanos, pudéssemos ter, que pudesse ser encontrado em nós, como amor, como justiça, como misericórdia, como ira. Isso aqui que eu acabei de falar pode ser encontrado na gente, ainda que em um nível inferior. Ainda que essas características em Deus são perfeitas e em nós num nível inferior. E por outro lado, nós temos também os atributos incomunicáveis. São as características, as qualidades de Deus que só Ele tem. E isso não pode ser encontrado em nós, Ele escolheu isso. Então, o que seria isso? Onipresença, Deus está em todos os lugares. Onipotência, Deus tem todo o poder. Onisciência, Deus sabe de todas as coisas. Soberania, Deus tem tudo no controle das suas mãos e Ele exerce máxima autoridade sobre todas as coisas. Isso não pode ser encontrado em nós humanos. Bom, e a seguir nós vamos estudar logo mais adiante outros atributos de Deus.